Fala galera da Força, tudo bem? Estamos disponibilizando aqui no canal mais uma live. Nessa live a gente falou com o Dr. Oliver, que é médico pela Santa Casa de São Paulo. O Oliver começou a treinar com apenas 13 anos de idade, é ex-atleta de lançamento, ex-atleta de arremesso e hoje está competindo no powerlift. O Oliver já fez 165 kg de supino em sua estreia no Campeonato Paulista do ano passado. E ele conquistou o segundo lugar da categoria. Essa live foi imperdível, falamos sobre os benefícios dos treinos de força, quais as lesões mais comuns, como evitá-las, enfim, rolou um bate-papo bem bacana e agora estamos disponibilizando aqui para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Confira. E aí, Anderson, beleza? Tudo bem, cara? E você? Tranquilo, sossegado. Legal. Vamos dar só uns minutinhos aí para o pessoal começar a entrar e a gente já começa. Enquanto isso, deixa um recado aí, não custa relembrar o pessoal aí que a gente está com os nossos e-books aqui da Força do Treinamento no link. Que nós, powerlifters, traduzimos o treino de força, a maneira que a gente entende o treino, para realmente ir para o chão das academias, aí, qualquer praticante consiga realizar um treino de força e extrair o máximo de resultado de força e hipertrofia. Tá nesses e-books. Para quem não baixou ainda, corre lá e baixa, é grátis. Você vai receber ainda hoje no seu e-mail e aproveita a leitura aí. Então, senhor Oliver, vamos falar um pouco então sobre o treinamento de força e o olhar médico, né? Como que a medicina olha para o treinamento de força. Antes da gente começar, fala pra gente aí quem que é o Oliver. Então, Anderson, né, falar um pouco primeiro da minha parte no esporte, né? Então, quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, eu comecei a treinar por conta, né? Eu sempre gostei de levantar peso, a parte eu era ruim, né, em esporte coletivo, então eu fui para esse lado de treinamento de força desde moleque, né? Eu tenho um histórico na família do meu pai, do pessoal que fazia luta de braço, né? Inclusive até alguns títulos mundiais eles conquistaram. Então isso acabou me incentivando a fazer treinamento de força. Com 15 anos eu fui morar nos Estados Unidos e assim, no high school lá, tinha uma academia fantástica que assim, deixaria muitas academias brasileiras atrás, né? O próprio treinador, o coach que tinha lá, ele passava o treinamento com toda a periodização certinha, né? E lá eu comecei a entrar em contato. Então tinha espaço para fazer levantamento terra, levantamento olímpico, supino, agachamento, tudo certinho. Aí depois, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu acabei ficando um pouco parado para estudar cursinho, né, por causa da faculdade de medicina. Com 18 para 19 anos eu passei em medicina na Santa Casa. E aí lá eu comecei a entrar em contato com os esportes que tinham na intermédia, né? Então, por conta desse gosto que eu tinha por fazer treinamentos de força, eu acabei entrando na equipe de lançamento e arremesso lá da Santa Casa, né? Eu lançava principalmente o dardo. Então, a parte física do atletismo, né, ele é muito voltada para o treinamento de força e explosão. Então, eu fazia levantamento olímpico bastante, né, encaixe com arremesso, arranco, e agachamento, supino, levantamento terra, entre outros, né? Fiquei 6 anos competindo nessa época, né? Cheguei a disputar o campeonato regional, ganhei algumas medalhas aí naquela época, foi uma coisa que foi muito importante para mim. E aí, né, eu me formei em 2011 na faculdade, comecei a residência de ortopedia, então eu fiquei um pouco afastado de novo dos treinamentos, né? Terminei a residência de ortopedia em 2015, e aí depois comecei a fazer a subespecialização de trauma e cirurgia do joelho, eu comecei a treinar levantamento olímpico com o coach Horácio Reis, irmão do Fernando Reis, que o pessoal conhece, que faz o levantamento olímpico, né? Enfim, acabou descontinuando o treinamento, o Fernando e o Horácio foram para os Estados Unidos, né? E eu fiquei um tempo ali naquele limbo, fazendo musculação e etc. Daí eu fiquei sabendo que tinha uma academia de powerlifting, a Academia do Márcio, do lado de casa, a 3 quarteirões, um pouquinho mais que isso, dava para ir a pé, então eu fui lá conhecer, gostei pra caramba e comecei a treinar o powerlifting, né? Aí, com acho que uns 6, 8 meses de treinamento, eu disputei o Campeonato Paulista, fui vice-campeão na minha categoria, né, de estreantes, fiquei 2,5 kg só atrás do primeiro colocado, né? Então foi uma coisa bem empolgante, né? Sempre gostei de fazer esse tipo de treinamento e da parte médica, então eu fiz
subespecialização em ortopedia, especialização em ortopedia, subespecialização em trauma, cirurgia do joelho e artroscopia. Nesse meio tempo também acabei fazendo o MBA de administração hospitalar lá na GV. E hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e Artroscopia, membro da Sociedade Brasileira de Terapia de Onda de Choque, e ano passado eu entrei para a Sociedade Internacional de Cirurgia do Joelho, Artroscopia e Traumatologia Esportiva, né? Então, isso é mais ou menos o meu background aí, o que eu fiz até chegar aqui, né? Que legal. Caramba, uma história bem bacana aí. E com um viés um pouco diferente, né? Que foi você relativamente novo ali, com 12, 13 anos, conhecendo o treinamento de força nas academias dos Estados Unidos, que é um país que certamente, nesse quesito, está na nossa frente, né? Eles têm tipo, historicamente, mais costume de fazer treinamento de força. Você já fez isso lá com os seus 13 anos e já se apaixonou pela modalidade, né? E continuou competindo e tal, e decidiu ir para a área médica cuidar de pessoas. Especificamente pessoas que praticam esportes e que venham ter alguma complicação durante a prática e tal. E com essa sua formação toda, tanto como atleta como médico, o que você pode falar para a gente de como que hoje a medicina olha o treino de força? Por exemplo, é recomendado? Existem alguns casos que existe essa recomendação de fazer o treino de força? Tem alguma restrição de não faça o treino de força? Como que os médicos hoje olham para os esportes de força? Então, Anderson, uma coisa que é importante colocar aqui, que eu não sigo, não que eu não siga, mas o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas, tanto as pessoas que não são médicas, leigos, quanto os médicos um pouco mais velhos, eles caem muito no senso comum, entendeu? Então, o pessoal tem aquela concepção antiga que treinamento de força, colocar peso, é uma coisa que é meio que nociva. Então, eu pego muito paciente que passou em 3, 4 médicos e o médico fala para ele parar de fazer aquilo que ele gosta, né? Mas isso é uma concepção que, ao meu ver, é totalmente errada. Se você conversar com outros médicos do esporte, etc., né, ortopedistas que estão mais familiarizados com o esporte, eles vão dar essa outra visão. Então, falando um pouco da minha concepção, que eu vejo, baseada em estudos científicos também, eu acho que quando a pessoa faz um treinamento de força, ele traz uma série de benefícios, né? Tanto já foi comprovado que criança não interfere tanto no crescimento, tem fator para idoso, eu acredito que talvez depois aí a gente desenvolva um pouco mais esse assunto, né? Mas eu vejo como uma coisa extremamente positiva. O grande porém, que eu falo não só do treinamento de força, mas para qualquer esporte, é o seguinte, a pessoa tem que ter na cabeça que o treinamento, o esporte que ela faz, ele pode ser tanto o vilão quanto o mocinho. Então, se a pessoa fizer um treinamento de forma inadequada, né, não tiver um acompanhamento, técnica incorreta, não fizer a periodização adequada, em chegar em overtraining e todas essas coisas, a pessoa vai ter lesão e vai ter algum malefício. Por outro lado, se ela fizer da forma correta, eu acho que só traz benefício, entendeu? Principalmente o treinamento de força, o índice de lesão é baixíssimo. Geralmente as lesões que os pacientes têm, né, são mais de esforço repetitivo e etc. Né? Então, eu sou totalmente favorável ao treinamento de força para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Claro, com suas devidas restrições e acompanhamento adequado. Bem legal. Isso aí foi um ponto bastante importante que você tocou, que tem sido a nossa maior missão aqui na página, desde que ela começou aí a ativa no Instagram, que é realmente levar as pessoas que o treinamento de força ele é bom desde que você faça um planejamento, né, que nem você disse, um programa de treino, por exemplo, que na periodização a gente tem muito essas fases de trabalhar a hora com hipertrofia, a hora realmente com força, e fazendo dessa forma a chance de você se lesionar é muito pequena. Claro que quem faz sem nenhum norte, sempre treina pesado, sempre insiste numa técnica inadequada, vai ter ali as suas lesões e tal, e talvez sejam essas pessoas que as outras pessoas do senso comum observam, né, e acabam distorcendo um pouco que realmente é o treinamento de força, né, pode ser uma possibilidade. E na sua rotina,
você como doutor Oliver ali, quem que você atende mais ali durante a sua rotina? Qual que é o seu, digamos, o seu nicho ali, né, que mais te procura, e quais são as lesões mais comuns dentro dos esportes? Então, até você colocou um ponto interessante que eu vou retomar só um minutinho, coisa rápida, né? As pessoas ela têm essa concepção que realmente o treinamento de força faz mal, porque antigamente as pessoas tinham a intenção de fazer sempre o máximo, todo o treino, né? E hoje em dia, com a evolução do treinamento da periodização, isso mudou bastante, então o desgaste é muito menor, né? Agora, falando um pouco da pergunta agora que você fez, na minha rotina, na verdade, principalmente relacionada à parte de atletas ou pessoas que fazem atividade física, sendo honesto, a quantidade de pessoas que têm algum tipo de lesão mais grave, fazendo um levantamento de peso, seja levantamento básico, com treinamento de força, levantamento olímpico ou musculação, geralmente são lesões mais benignas, né? O que eu acabo vendo mais, então, são pacientes que têm lesões, às vezes, um pouco mais sérias, e principalmente de esportes de contato, né? Então, futebol aqui no Brasil, a gente mora no país do futebol, então a maior parte das lesões que a gente vê são relacionadas ao futebol, eventualmente um caso ou outro de basquete, vôlei, corrida, né? Bastante lesão por esforço repetitivo na corrida. E também agora uma coisa que cresceu muito, que é o CrossFit. Na verdade, um amigo muito próximo meu, ele fez um trabalho interessante sobre o CrossFit, né? Que o pessoal fala muito das lesões do CrossFit, mas o que acontece é que a incidência de lesões no CrossFit, ela é bem semelhante com esses outros esportes de contato, entendeu? Mas realmente o pessoal que faz o treinamento de força, musculação e etc., a incidência de lesões ela é bem menor, sim. Tá? Ah, legal. Esse número pode estar associado também que a gente tem mais pessoas praticando futebol e corrida por aí do que o treinamento de força, né? Uma visão do Brasil Sim. hoje, pelo menos. Mas a Uhum. gente tem alguns estudos internacionais, né, de países que têm maior tradição em treino de força e realmente o powerlifting aparece lá quase que em último, né, com um índice de lesão muito baixo, né? Sim, tem E gente com 80 anos fazendo. exatamente, tem categorias pessoal de 80 anos competindo, né? E uma dúvida que eu sempre tive, né, tanto comigo quanto com as pessoas que a gente treina junto ali e tal, é assim, qual que é a hora de procurar um médico? Por exemplo, estou treinando ali, fiz um agachamento, senti um incômodo na lombar, caramba, já tenho que sair correndo para o médico para ver o que aconteceu, espera um dia, faça um alongamento para ver se resolve. Qual seria a melhor maneira ali da pessoa não perder tempo em ser atendida e também não perder tempo em ir ao médico para alguma coisa que talvez um alongamento ou simplesmente 2 respirações fundas ali vai fazer passar? Qual que é a sua orientação nesse Ah, sentido? uhum. Então, Anderson, essa é uma pergunta muito boa, né? Até porque tem duas coisas que a pessoa tem que prestar atenção, né? Principalmente, tanto questão de saúde quanto do desempenho, né? A gente está falando de esporte, então a gente tem que sempre levar em consideração o desempenho, a carreira dele como atleta e etc, né? Então, acho que as duas coisas que deixam a gente mais preocupado é a cronicidade, né? Então, o tempo de duração que ele tem daquele sintoma, né? Porque lesões crônicas, geralmente, elas são muito mais difíceis de tratar, né? E lesões que são com uma dor intensa, mais aguda, né? Esse tipo de coisa chama bem atenção, acho que as pessoas sempre acabam indo no hospital, principalmente por causa disso, né? Boa parte das lesões que as pessoas têm são coisas, alguma dor que ela falta de algum tipo de treinamento de mobilidade, alongamento, aquecimento, ela pode sentir uma dor um pouco mais aguda, mas às vezes fazendo um gelo, tomando anti-inflamatório vai melhorar em alguns dias, né? A gente não tem um tempo exato, porque a gente não tem como a gente saber qual foi a lesão que a pessoa tem, mas no caso, acho que duas coisas que chamam mais atenção o tempo de duração, a intensidade da dor, e outra coisa, né, que eu esqueci de falar, mas também é tão importante quanto, é perda de algum tipo de função, de mobilidade, né? A partir do momento que a pessoa tem alguma perda de função, mobilidade, qualquer coisa, ela tem que ir na hora, porque você imagina, a pessoa está fazendo e ela, de repente, ela não consegue mais dobrar o joelho, perde força para flexionar a panturrilha, o tornozelo e etc. Isso aí a pessoa tem que. Ih, deu uma travada aqui.
Opa, acho que deu uma travada, voltou, né? Opa, eu tô vindo normal. Pode falar. Tá, entendi. Então, assim, se perder a mobilidade, perder alguma função ali, já é um caso ali de mais preocupação. Realmente tem que Uhum, procurar a orientação médica o mais rápido possível, né? sim. Bacana. E assim, juntando esse seu histórico como atleta, né? Desde lá da sua adolescência, desde a sua Uhum, adolescência até aí dentro da Santa Casa lá no atletismo, arremessando dardo, agora no powerlift competindo e já ganhando medalha aí na sua estreia e tudo mais. uhum. Juntando isso com o seu conhecimento médico, como que se treina em alta intensidade e a todo tempo você previne lesão? Né? Porque uma pessoa que está treinando em alta intensidade, tem o objetivo de competir, ela sabe que cada dia parado que ela fica sem treinar por conta de uma lesão é um dia menos de treino. Ela está já teoricamente atrás do seu adversário ali, né? Falando de alta performance. É como conciliar isso para a gente não perder ali a nossa performance e mesmo assim continuar com essa intensidade. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Então, assim, em relação a isso, eu mudei bastante a minha cabeça, né? Eu acho que porque eu fui ficando mais experiente, né? Então, quando eu estava na faculdade, até porque eu acho que era mais novo, eu tive algumas lesões, a maioria das lesões por esforço repetitivo, né? Decorrentes do atletismo, nenhuma eu tive na musculação, levantando peso, né? E aí eu continuava treinando, tomando anti-inflamatório, etc. Inclusive, eu estava na faculdade, então eu conseguia o anti-inflamatório fácil, eu tinha as competições, eu não podia parar de treinar, eu tinha essa cabeça que eu não podia parar, então aquela lesão ia ficando crônica. Teve lesão que eu fiquei quase um ano arrastado, e eu, no quarto ano, eu fui campeão da Intermed, e eu fiquei aqui depois com uma epicondilite medial, para quem não sabe, um processo inflamatório degenerativo também na região do cotovelo, e eu fiquei um ano empurrando com a barriga isso, fui cair para quarto lugar no ano seguinte da competição, e aí depois eu falei, não, vou tratar direito, porque isso está me limitando, eu não estou conseguindo evoluir, e aí acabou, eu consegui voltar a competir num nível bom, entendeu? Porque o que acontece? A inibição muscular pela dor, ela muitas vezes é mais importante, entendeu? Do que você ficar sem algum tipo de treinamento, entendeu? A parte neurológica, quando você tem alguma lesão naquele segmento corporal, ela causa uma inibição, entendeu? Então, a pessoa, ao meu ver, se ela pode parar de treinar ou adaptar o treino naquele período e tratar direito a lesão o mais rápido possível, é o ideal. Por exemplo, no caso do powerlift, a gente tem movimentos que envolvem mais membro superior, mais membro inferior. É lógico que a gente utiliza membro superior membro inferior no supino e a gente acaba usando membro superior no agachamento. Mas assim, se a pessoa conseguir, por exemplo, eu machuquei o ombro, vou dar um foco mais, sei lá, no agachamento, no levantamento terra. Se eu machuquei o joelho, eu vou tentar focar mais no supino, fazer os movimentos de costas para não perder tanto a parte de terra e etc. E adaptando, né? E é importante sempre tentar tratar aquela lesão o mais rápido possível, porque uma lesão crônica, ela pode durar meses e, assim, você não vai atingir o seu potencial total, entendeu? Você sempre vai estar com rendimento 10, 20, até 30% abaixo do seu potencial, entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho essa visão um pouco mais de tratar, né, e fazendo aquilo que você consegue, adaptando, né? Eu não acho que eu sou contra ficar totalmente parado. Eu quebrei minha mão quando eu estava no quarto ano da faculdade, logo depois que eu ganhei a Intermed, e eu fiquei de gesso um mês treinando, fazendo só a parte de perna. Um dos treinos mais puxados que eu fiz na minha vida, que assim, aqui entre nós eu quase vomitei de tão puxado que foi o treino, eu estava com a mão quebrada, entendeu? Então, quando eu voltei, eu estava com a perna muito mais rápida para competir. E aí, a parte de membro superior você acaba pegando, entendeu? Isso é legal de falar, né? De realmente não ser uma medida talvez nivelada tão por baixo, no sentido de pare de treinar, né? É melhor você ficar parado do que talvez se arriscar fazendo alguma coisa e piorar essa lesão. Pô, Parado. uma questão mais média ali é você realmente dar ênfase em outro movimento, em outro tipo de treino ali, mas você realmente não ficar parado e continuar com condicionamento nesse sentido, né? De realmente, mais que o degrau seja um pouco menor, ainda continuar subindo, ou pelo menos mantendo ali, né? Não decaindo totalmente. Isso é bem interessante. Perfeito.
E assim, uma pessoa que já tem alguma lesão, né? Vamos falar do supino aqui, por exemplo, que é o nosso, tem sido aí o nosso maior foco aí da página para dar as dicas sobre o supino. Pessoa que já Claro. tem uma dor de ombro, uma pessoa que talvez já deu uma dor de cotovelo ali, algum incômodo, essa pessoa realmente não deve treinar, ou essa pessoa deve, por exemplo, por meio de treinamentos de mobilidade, aquecimentos, ter alguma prévia na rotina ali para minimizar isso, ou realmente ela não treina? Como você trata isso? Então, Anderson, como eu tinha falado, né, acabo pegando bastante paciente que já passou em 2, 3 médicos, ortopedistas, né? E aí ele fala, essa semana mesmo eu atendi um no consultório que ele falou que estava com problema na coluna, que não era um problema cirúrgico, e ele não poderia fazer mais nenhum exercício que forçasse a lombar. E ele continuava com dor lombar, você está entendendo? Por quê? Porque ele não fortaleceu. Então, o que acontece? A primeira coisa que a pessoa tem dor em alguma articulação e limita para fazer qualquer tipo de esporte, de exercício, primeiro investigar qual é a causa da dor, entendeu? Ver se tem alguma lesão mais grave, que ele vai ter, qual que é o tipo de tratamento, de reabilitação, porque, assim, se você tem algum problema no ombro que te limita a fazer o supino, vamos supor, né? Ou no cotovelo, e você insiste em ficar só fazendo o supino e não descobre a causa, você nunca vai evoluir, porque você vai estar sempre estagnado pela dor, você está entendendo? Então, eu acho que o ideal, né, a condição ideal, a gente está sempre falando sobre a condição ideal, seria a pessoa passar num ortopedista, num médico, ver qual que é a causa do problema, ver se realmente é uma coisa que vai comprometer o treinamento. A maior parte das vezes, eu acho que 90% das vezes, você consegue tratar aquilo com uma fisioterapia bem feita, um treinamento de mobilidade, um aquecimento adequado, fortalecimento dos grupos musculares auxiliares, entendeu? Para aí a pessoa fazer o esporte que ela quiser, né? Eu sou meio contra de ficar falando, lógico, existem casos e casos, né? Mas de uma forma geral, eu sou contra de ser taxativo, assim, olha, você não pode mais fazer nada sobre você já tem, eu vejo gente falando, olha, você já tem 50 anos, você quer continuar jogando tênis, entendeu? Não faz sentido. Tem gente com 90 anos que joga tênis, entendeu? Então acho que tem que tratar a causa do problema e a pessoa vai voltar a fazer aquilo que ela quer, entendeu? Caramba, essa é a visão que a gente espera, né? Uma coisa mais média nesse sentido ali, e cada vez mais deixando os praticantes ali, seja de qual for o esporte, seguindo e sendo feliz com essa prática, né? A maioria, acho que na maioria, Uhum, na parte dos casos, é o pessoal amador aí, né, que realmente pratica como hobby e tal. Legal. uhum. E ainda falando do supino, poderia existir alguma patologia prévia, assim, alguma limitação que pudesse impedir alguma pessoa de evoluir no supino? Por exemplo, não sei se é um apelo mais genético, mas, por exemplo, essa pessoa nunca vai ter um bom supino porque tem dor no ombro, porque desde já sente um incômodo no ombro, ou porque tem uma epicondilite, por exemplo. O que você acha disso? Então, assim, são poucas, são raras as patologias que vão. Lógico, né? Uma pessoa com uma lesão extensa do manguito rotador, por exemplo, né? Que é raro em pacientes jovens, algum tipo de fratura mais grave, né? Que ela teve antes de começar a treinar, ou até enquanto ela está treinando, teve uma fratura grave no ombro, né? Fraturas graves que causam limitação. Tinha um colega na faculdade que ele teve 3 fraturas na região do cotovelo e ele não conseguia esticar nem dobrar o cotovelo. Eu vou te falar, mesmo assim ele levantava peso, entendeu? Ele era goleiro de handball, né? E ele fazia do jeito dele, lógico, como você falou. Ele era muito limitado, ele fazia com halteres, né? Fazia aquele exercício limitado, porque ele não tinha movimento de esticar e dobrar o cotovelo. Tem casos e casos. Às vezes a pessoa teve alguma lesão mais grave na articulação do ombro, e isso vai limitar, porque ela não vai conseguir fazer o movimento, entendeu? Alguma ruptura, às vezes, mais grave de algum grupo muscular, isso pode causar algum tipo de limitação, né? Isso a gente, infelizmente, tem que avaliar caso a caso, né? Tem, assim, é uma coisa até interessante, eu vi um menino um paciente meu, ele teve uma doença, um problema congênito, que ele não tinha um dos peitorais, né? Era um problema de nascença. Ele não tinha os peitorais de um lado e ele fazia supino e fazia todos os esportes, jogava handball normalmente. Então ele, assim, meio que acabou compensando na musculatura acessória, nos outros músculos agonistas, no deltoide, no tríceps, e fazia as atividades normalmente, né? Eu fiquei até surpreso, mas
foi um caso interessante. Entendi. É, uma questão ainda associada a essa parte de lesões, que a gente escuta muito pelas academias aí, né? A gente vê muitas pessoas executando supino com a barra, às vezes, a um palmo do peito, né? A pessoa não desce a barra, e normalmente foi alguma instrução, ou ela leu em algum lugar que descer a barra até o peito vai comprometer a articulação do ombro. Isso realmente é verdade? Olha, eu vou ser honesto, assim, realmente o que acontece, na verdade, eu sempre encostei a barra até o peito e já vi muita gente falando isso. Eu sou ortopedista e eu acho que o supino você tem que descer a barra até o peito e o agachamento também, se você puder, agachar pelo menos 90 graus, né? Porque é uma coisa assim, meio... que você fica naquele dilema. O sujeito, ele não faz o meio movimento, mas aí ele coloca o dobro de peso. Então, o que acontece? Ele fica com menos mobilidade, o músculo, ele está acostumado a trabalhar em uma amplitude de movimento, entendeu? Se você quer fazer um movimento mais amplo, aquele músculo não está preparado. Então, aí sim, a pessoa tende a romper um peitoral, ter uma distensão muscular, porque o músculo está encurtado. É uma limitação que ele acabou desenvolvendo por conta desse erro técnico, né? O que eu vejo, muitas pessoas falando a questão do supino, que não pode descer até o peito, né, é porque elas fazem uma posição inadequada com o ombro para frente, entendeu? Então, mecanicamente, é ineficiente, ela não consegue usar o peitoral e a força fica totalmente às custas do deltoide e do tríceps, entendeu? Então, quando a pessoa ela corrige, faz a retração das escápulas, você vai ver que ela vai acabar descendo, às vezes, menos a barra do que uma pessoa jogando o ombro para frente e descendo, não encostando até o peito, entendeu? Então, isso aí eu acho que é um erro, né? Uma pessoa meio que não tem muita informação a respeito da técnica correta, do treinamento, do exercício, né? Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Responde sim e já faz gancho para uma outra, né? Mas em resumo, o que a gente entendeu então foi que a retração escapular ela não é só digna de um atleta ou de quem compete supino, né? A gente tem que orientar cada vez mais quem está iniciando, seja avançado, seja intermediário, enfim, que tenha mesmo a retração da escápula ali, que firme o ombro para que essa articulação fique protegida, então, né? Acho que esse é o entendimento. A gente protege a articulação, acaba que tem um movimento um pouco mais curto, porque você estufa o peitoral, né? E aí, dentro do movimento mais curto, ainda no peitoral, no powerlifting, a gente tem uma técnica onde a gente chama de ponte, né? O atleta, além de fazer a retração escapular, ele ainda tem uma certa mobilidade ali que ele consegue encaixar as escápulas no banco, aí ele tem uma ponte alta ali, aí encaixa o glúteo dentro da regra ainda, e ele diminui bastante ali a amplitude do movimento. Eu acho que para quem está praticando musculação sem objetivo de competir, realmente só a retração basta, você trabalha numa amplitude bacana ali e garante resultados de hipertrofia. Agora, falando em alta performance, quando o atleta tem que levantar mais peso, e isso vai favorecer que ele levante mais peso dentro da regra, e ele treina essa ponte e faz a mobilidade. Essa ponte, ela tem algum problema no ponto de vista médico, anatomicamente falando? O que você tem a dizer para a gente dessa técnica? Assim, na verdade, eu acho que dá para se trabalhar mobilidade, né? Mas isso é uma coisa que é um pouco também individual de cada um, né? A gente vê que tem atleta profissional que as costas ficam quase retas, né? E tem gente que consegue aquela ponte que a pessoa quase não... a ponte perfeita, né? Quase não desce a barra. Assim, o importante é a pessoa ela fazer uma estabilização adequada da musculatura do tronco, entendeu? O que eu vejo às vezes é que a pessoa acaba fazendo tanta força que acaba tendo uma contratura lombar. Honestamente, eu não acho que, assim, eu nunca vi ninguém que teve uma hérnia de disco, um problema nas costas, sério, que precisou fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, nem nada, fazendo a ponte. Mas é uma coisa que ela exige muito da musculatura do tronco, realmente. E como qualquer movimento que a pessoa acaba fazendo tanta força, ela pode acabar tendo algum tipo de quadro de contratura, mas isso não é que ela acabou, não é uma coisa que, não é uma lesão permanente, entendeu? Não que ela vai ficar com alguma sequela, nem nada. É uma coisa que a pessoa vai fazer um calor local, trabalhar a mobilidade e volta ao que era antes, entendeu?
Mas dentro da competição faz parte, está dentro da regra, né? Eu não tenho nada contra. Tá? Eu mesmo, eu tento fazer a ponte, né? Até para competição, eu tento fazer a ponte para ver se a gente consegue otimizar o exercício. Né? Quando eu fazia a musculação, como você falou, não competia nada, eu não fazia tanto a ponte. Né? Eu acabava fazendo um pouco mais reto mesmo e tentando usar mais o membro superior. Né? Talvez o pessoal fala sobre isso porque a gente sempre está, no geral, dentro da academia, sempre as costas têm que ficar reta, né? Sempre ter a posição neutra ali, não curvar ao fazer o levantamento terra ou agachando, enfim, você tem que ter uma postura. Talvez olhando isso no banco do supino, a pessoa vê aquela pessoa com aquela ponte mais arqueada ali e fala, caramba, vai quebrar ali, né? Porque, poxa, eu já vi que no levantamento terra não pode, por que aqui pode? Mas a força está em outro lugar, né? A força está no braço da pessoa, não está comprimindo ali, né? De fato, mesmo a coluna da pessoa, né? Sim. Certo. Vamos ver aqui qual que é o nosso próximo item. Tá. Recuperação pós-cirurgia. Essa foi uma pergunta que a gente separou para você, que eu acho que tanto os atletas profissionais, tanto atletas amadores, em algum momento da carreira ali, ou durante o treinamento, talvez passe por isso, que entrou em alguma complicação ali, teve uma lesão um pouco mais grave, talvez teve que passar por um processo cirúrgico. E qual que é a recomendação médica para retomar as atividades ali? Claro que de uma forma geral, né? Cada um com a sua particularidade, mas de uma forma geral, quais seriam as melhores recomendações para que a pessoa se recupere o mais rápido possível e volte à rotina normal de treinos? Então, isso daí é uma coisa que, assim, esse ano eu acabei operando bastante ciclista também, né? O pessoal acaba caindo, quebrando bastante a clavícula, principalmente, mais o membro superior. Então, assim, muitos eram triatletas, outros eram praticavam só o ciclismo, né? E eles sempre viam, não, quando que eu dá para fazer, o que eu posso voltar a fazer? Então eu tentava chegar, acho que dá para chegar sempre no meio termo, né? O pós-cirúrgico, a fisioterapia é fundamental, né? Então eu gosto de falar assim que um terço do resultado depende da lesão que a pessoa teve, um terço depende da conduta adequada, do procedimento cirúrgico adequado realizado pelo médico, e um terço vai do paciente com o fisioterapeuta à reabilitação, entendeu? Então não adianta você fazer um problema que é simples, a pessoa o médico faz uma cirurgia perfeita, e aí ele não segue direito as orientações do fisioterapeuta, as orientações do médico, e acaba, assim, com essa ansiedade de voltar ao esporte, né? Ele acaba se machucando e, às vezes, perdendo o resultado da cirurgia, tendo que operar de novo, você está entendendo? Então, eu acho que, falando um pouco de depois da cirurgia, é fundamental a pessoa fazer a reabilitação adequada. E eu acho que aí entra a pessoa conseguir adaptar de acordo com o esporte que ela faz, entendeu? Então, esses pacientes, por exemplo, que eu operei do ciclismo, como as fraturas geralmente eram de membro superior, chegava no meio termo, né? Primeiras 2, 3 semanas ainda tá com ponto, então, falou, olha, vamos fazer a físio aí para o membro superior, para já recuperando um pouco a mobilidade, né? O trabalho de força não dá para fazer, mas às vezes mobilidade dá para fazer. E aí a pessoa pode fazer uma bicicleta ergométrica, aquelas bicicletas horizontais, eu acho que chama, né? E assim que começa a já ter uma cicatrização, por exemplo, da pele e do foco de fratura, a pessoa, antes de estar liberada para pegar peso, por exemplo, no membro superior, já começa a fazer a bicicleta que eles falam no rolo, né? Então já começa a fazer o rolo, já começa a treinar, e ali não tem muito a necessidade do membro superior, ela estabiliza com o braço, e o outro fica ali na tipóia, se for o caso, treinando a parte do membro inferior. Quando ela voltar, tiver condições de andar na bicicleta, ela já está ela não perdeu 3 meses, 4 meses, né, para começar do zero. Porque isso daí é uma coisa que você parar totalmente, né? Às vezes a pessoa vai lá no pronto-socorro, machucou o punho, e aí o médico fala, olha, você tem que ficar 3 semanas sem ir na academia, né? Pô, mas não dá para fazer uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, adaptar um leg press, alguma coisa, um treinamento de afundo. Como eu falei, eu quebrei a mão, né? Tive uma fratura na mão, fiquei 4 semanas de gesso fazendo treinamento de perna, fazia fundo, fazia tiro, fazia salto, corrida, um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho que, principalmente para o atleta, dá para você adaptar, né? Fazer algumas coisas que não estão machucados, ou membro superior, ou membro inferior, entendeu? E seguir
precisamente o acompanhamento da fisioterapia. De preferência com um fisioterapeuta que está acostumado a reabilitar atleta, né? Porque a reabilitação, o tratamento do atleta, ele é muito diferente de uma pessoa assim comum, vamos dizer, né? A recuperação é mais rápida e etc. Às vezes a pessoa acaba passando até às vezes não está com a cirurgia totalmente estabelecida e ele já quer voltar ao esporte. Então, às vezes tem que tomar cuidado nesse sentido. Certo, legal. É bom a gente saber disso aí, que a gente nunca sabe, né? Exatamente como seguir, fica ouvindo um monte de, às vezes, palpite de amigo. Porque eu vi que um amigo de um médico, um amigo meu, e sempre fica nessa, ninguém sabe exatamente como proceder com isso. A gente sabe que, então, não é só realmente parar de treinar, dá sim para a gente ir retomando ali com estratégia e com bom acompanhamento ali, junto com a fisioterapia, retomar os treinos ali. E eu acho que realmente ficar parado, talvez, num caso muito crítico, né? Não sei, talvez algum... Enfim, uma outra coisa, no supino, né, a gente fala principalmente das articulações do ombro e do cotovelo, né? Talvez o punho ali também que recebe a carga, né? É a primeira articulação a receber a carga. Quais são os tipos de lesões mais comuns assim que pode acontecer no supino e como a gente pode evitar isso? Uma coisa que eu acho que a que mais chama atenção, né, no supino é a ruptura do peitoral, né? Mas isso não é uma coisa que é tão frequente, assim, entendeu? Se você for pegar um médico de esporte, pode pegar alguns casos por ano e etc. Mas se você analisar a quantidade de pessoas que fazem supino, né, é baixíssimo a incidência de ruptura do peitoral, né? Outras lesões que são muito mais frequentes são as tendinites, falando de uma forma simplificada, né? Principalmente tendinite na região do manguito rotador. Para quem não sabe, o manguito rotador é composto por 4 músculos de característica tendínea que estabilizam a articulação. Na verdade, eles são mais importantes até do que o deltoide para estabilizar a articulação, né? Só que acaba sendo muito negligenciado na academia, porque a pessoa vai com aquele intuito estético e de resultado, né? Então, ela acaba otimizando sempre o peitoral, o deltoide, tríceps, né? Falando no caso do supino, e acaba negligenciando essa musculatura auxiliar. Então, você pega, assim, por exemplo, a pessoa acaba negligenciando, às vezes, até a musculatura estabilizadora do ombro, então, subescapular, né, o supraespinal, infraespinal e o redondo menor, que são os que compõem o manguito, e a musculatura periescapular, que é o trapézio, o romboide, o latíssimo do dorso, né, que a pessoa acha que não tem relação, porque como ela está empurrando com o peitoral, com o deltoide e o tríceps, o resto que está ali para trás não tem função nenhuma, né? Mas a musculatura antagonista e a estabilizadora, elas são fundamentais, entendeu? Então, o que a gente mais vê são lesões por esforço repetitivo, né? As tendinites, principalmente na região do manguito rotador. Tendinite do tríceps é uma coisa relativamente comum em quem faz treinamento pesado, né? O trabalho preventivo, aí vai, como eu falei, estabilização da musculatura periescapular, né? Musculatura das costas, porque você imagina que você vai subir um prédio, você não faz uma base adequada, aquele prédio cai, entendeu? Então, se você quer levantar um peso forte com o peitoral, com o ombro, com o tríceps, o que está segurando embaixo, que é as costas, tem que estar fortalecida. Se não está fortalecida, você acaba deixando o ombro na posição inadequada, como a gente estava falando, né? O ombro mexe quando a pessoa vai fazer o exercício. Então, isso, às vezes, a pessoa pode ter uma lesão por esforço repetitivo ou alguma lesão aguda, entendeu? Ela dá um mau jeito, ou não fez o aquecimento, não fez o trabalho de mobilidade adequado, né? Tudo isso vai interferir bastante na incidência de lesões, né? Eu acho que o mais comum é a lesão na região do ombro. O que eu mais pego o pessoal se queixando é do ombro. Em segundo, o cotovelo, né? Principalmente nas tendinites do tríceps, e eventualmente o epicondilite lateral, medial. Para quem não sabe, o epicôndilo é um ossinho que fica aqui na região da lateral e da parte interna do cotovelo, né? Então, às vezes, por esforço repetitivo, acaba tendo algum tipo de lesão. O punho, eu já tive, né, lesão, e quem me corrigiu e ajudou a arrumar, inclusive, foi o próprio Márcio,
né? Que eu tinha uma posição de hiperextensão do punho, né? E eu não colocava a faixa da forma adequada, eu colocava muito embaixo, então ela não fazia função nenhuma. Depois que eu subi um pouco, ela começou a apoiar melhor e eu nunca mais tive dor no punho, entendeu? Com pegada aberta, com pegada fechada, pegada intermediária, nunca tive mais dor no punho. Mas é uma coisa que é comum as pessoas se queixarem também de dor no punho. Ah, legal. Você disse uma coisa bem interessante aí, que foi o trabalho de costas, né, dos dorsais, para estabilizar também, ajudar nessa estabilização, né? O ombro provavelmente nessa lista aí com mais incidências, até porque ele tem mais graus de mobilidade, né? Ele realmente se mexe ali, tem que estabilizar mesmo para fazer isso. E por que nesse cenário todo aí, né, desse trabalho preventivo de aquecimento e mobilidade, por que a mobilidade ajuda isso? Né? Claro, a gente sabe do equilíbrio muscular, que a gente acabou de falar, que tem que estar em dia, né, digamos assim. Agora, a mobilidade antes do treino, como que ela ajuda nisso? Você faz lá um exercício de mobilidade no ombro e pronto, você não sente mais esse incômodo. Como que isso funciona? Então, como eu tinha comentado antes, por exemplo, a pessoa que faz o supino e não trabalha numa amplitude legal, não encosta a barra no peito, né? O que acontece? Aquela musculatura ela está preparada e condicionada a fazer o movimento naquele grau de amplitude, entendeu? Passou daquele grau de amplitude, ela não tem elasticidade, ela não está preparada para fazer aquilo. Então a gente está pensando, né, na parte muscular e tendínea, né? Porque o tendão é a continuação do músculo. Então o tendão ele continua do músculo unindo até a parte óssea. E aí a gente consegue fazer um movimento baseado nessas estruturas. Mas em relação à mobilidade articular também, as articulações são estabilizadas além da parte estabilização dinâmica que a gente fala, né, com a parte muscular, ela tem uma estabilização estática que é baseada em ligamentos. Então, se esses ligamentos não estão com uma mobilidade adequada, né, a pessoa pode acabar tendo alguma ruptura de algum ligamento, porque na hora que ela vai fazer o movimento, às vezes passou um pouquinho do ponto, entendeu? Aí ele já está predisposto a algum tipo de ruptura, né? O aquecimento também é fundamental, porque ele vai interferir na mobilidade. O músculo que não está aquecido, né, ele está mais suscetível à ruptura. Você vê o pessoal geralmente que rompe jogando bola, posterior de coxa, quadríceps, geralmente principalmente no frio, né? Ou o corredor, eles machucam muito a musculatura da coxa correndo, geralmente é porque não fez o aquecimento adequado, ou estava no frio, fez algum tiro um pouco mais intenso, né? Movimento abrupto. Se a musculatura ela não está preparada, ela tende a ter algum tipo de lesão. Você pode ter uma lesão ao nível do músculo, do tendão ou articular, né? Que compromete os ligamentos. Entendeu? Entendi. Não sei se isso responde sua pergunta, né? Responde, ficou bem claro. Agora você tocou num assunto aí, eu tenho uma curiosidade. Eu trabalhei com um colega e ele rompeu o tendão de Aquiles. Né? E lembro que ele disse que já vinha numa rotina ali treinando e tal, jogando bola e tal, foi jogando bola. E um dia ele foi lá, meio que pulou, sei lá, e sentiu uma dor e tinha rompido o tendão de Aquiles. E quando ele foi pro médico e tal, e fizeram a cirurgia de reconstrução, não sei exatamente como dizer, mas viram e falaram para ele, olha, o seu tendão já estava todo esgarçado ali, já tinha algumas rupturas e tal, só que ele não sentia dor, né? De alguma forma, tem como a gente prever alguma coisa desse tipo? Teria, por exemplo, sei lá, exames de rotina que a gente possa fazer, ou testes de mobilidade para ver se a gente está com a nossa articulação em dia? Como dá para prever esse tipo de situação? Anderson, assim, geralmente, talvez tenha sido uma dor leve, né? Eu não sei se teve algum outro tipo de trauma no momento do acidente, quando ele teve a ruptura, né? Mas o que a gente vê geralmente é que a pessoa ela começa com alguma dorzinha chata, alguma coisa que incomoda, né? A gente vê o pessoal que rompe o tendão patelar ou o quadríceps, a pessoa ela já está com algum desconforto, alguma dorzinha chata, e aí ela faz um movimento abrupto, né? Geralmente essas rupturas elas acontecem no movimento de contração excêntrica, a maior parte das vezes, principalmente no mecanismo extensor, né, da perna, do joelho. E aí o que acontece é que, assim, geralmente para um tendão romper, o músculo ele rompe às vezes por não estar aquecido, não estar com alongamento, a mobilidade boa. Mas o tendão, para ele romper, geralmente ele já estava com algum problema
antes que foi piorando, né? Porque o que acontece geralmente nesses quadros de lesão tendínea é que a pessoa, por conta do tipo de treinamento, sobrecarga e etc., overuse, né? As fibras de colágeno do tendão, elas acabam apresentando uma certa desorganização. Então, você imagina que elas têm uma conformação longitudinal bem organizada, né? Como na teia de aranha ou uma corda. A partir do momento que ela fica de forma desorganizada, ela perde a resistência. E aí a pessoa ela fica predisposta às rupturas de tendões de uma forma geral, né? O músculo, geralmente, ele rompe porque ele fez uma contração acima do necessário, né? Explicando de forma mais simplificada, ou por falta de aquecimento, ou porque realmente aquele músculo não tem uma mobilidade adequada, né? E acaba rompendo. Também a pessoa pode ter algum tipo de lesão com uma origem traumática, né? A pessoa está correndo e tem um trauma ali na perna, ou vai fazer um agachamento, sei lá, com uma carga absurda que o corpo não está preparado, né? Todo equipado e não sei o quê, e acaba rompendo o tendão por uma lesão quase que traumática, entendeu? Então, você imagina uma corda, né? Se ela aguenta até um certo peso, né? Se você passou daquele peso, a chance de romper é grande, né? Se aquela corda ela tá já com algum tipo de problema, né? Se ela está desgastada com comida, né? Se ela já não está na estrutura adequada, normal dela, a chance de romper com uma coisa simples, besta, é maior ainda, entendeu? Tá, então, no geral mesmo, o que a gente tem que ter é uma atenção à dor, né? Talvez não ignorar algum incômodo. Não, é só um incômodo, deixa quieto e demora para ir atrás e tal. Acho que é legal realmente investigar e descobrir o que é, então, para evitar esse tipo de surpresa, né? Até ser um problema fora ali, cirúrgico, talvez, né? Que foi esse exemplo que eu te dei aí. Caramba, legal. Claro. E sobre o Oliver, assim, médico recomendando para os seus clientes, assim, os seus pacientes, o treinamento de força. Como que você trata isso? Você recomenda o treino de força? Tem situações? Qual que é a sua visão geral nesse sentido do treinamento de força a favor da saúde? Então, eu sou, assim, totalmente a favor, né? Eu acho que o treinamento de força, ele traz uma série de benefícios. Até no dia a dia, você vai precisar fazer alguma coisa e você precisa de um pouco mais de força para, sei lá, empurrar um carro que parou no meio da rua, pegar e movimentar um móvel na sua casa. Você não ficar... Geralmente o pessoal trava a coluna que não faz atividade física, quer carregar um móvel, entendeu? A gente utiliza a nossa força, o nosso corpo, todo dia, o dia inteiro. Então eu fico pensando, pô, o sujeito gasta não sei quanto para ter um carro legal e não gasta nada para ter um corpo decente, você tá entendendo? Decente eu não digo no sentido estético também, porque é aquela coisa, né? Você vê o cara com um Gol todo mexido, chega do lado de uma Mercedes e corre 10 vezes mais. E aí o cara da Mercedes fica com que cara? Tudo bem, a Mercedes ele é linda, né? Se pudesse, né? Teria Mercedes, mas você fica meio assim, né? Pô, às vezes você precisa daquela força e você não tem ela para poder usar, entendeu? Você nunca sabe quando você vai precisar de força, né? Uma situação de defesa, para fazer algum tipo de mudança na sua casa, como eu disse, assim, você usa em qualquer situação do seu dia a dia a força, né? Só que a gente não percebe. E tem outros benefícios também, que são relacionados à parte física, né, do indivíduo. Principalmente da pessoa mais velha, né? Tem dois pontos. Da pessoa mais jovem, né, que a gente tinha aquela ideia que treinamento de força, treinamento com peso, atrapalha no desenvolvimento, no crescimento, na estatura da criança ou do adolescente. Se a pessoa fizer o treinamento correto, isso daí já foi constatado, tem trabalho, depois se quiser eu posso mandar um trabalho científico, que ele mostra que não só não interfere no desenvolvimento da criança, como ela ajuda a prevenir lesões em outros esportes. Então, por exemplo, um atleta do handebol, do basquete, né, do judô, se ele faz um trabalho de fortalecimento, tanto de força quanto musculação, etc., isso acaba prevenindo ele ter lesões em outros esportes, entendeu? Então, para o jovem, eu
sou super a favor, super indico, com aquelas ressalvas que a gente vem falando aqui na live inteira, que é fazer o treinamento adequado, entendeu? Com o movimento, a biomecânica correta e periodização, não entrar, cuidados para não entrar em overtraining e etc. Né? Em relação ao idoso também, o que acontece? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente perde principalmente as fibras musculares de resposta rápida, né? E são principalmente essas fibras que a gente trabalha no treinamento de força. Então, elas são extremamente importantes para a defesa de queda, você está entendendo? Não só para a questão da qualidade de vida, a autoestima do paciente mais velho, e acaba tendo uma perda da autoestima, porque ele já não consegue mais fazer as atividades dele no dia a dia, acaba ficando dependente de bengala, dependente de cadeira de rodas e etc. Né? Além também dessa questão que eu estou falando de prevenção de quedas. Muitas vezes a pessoa não tem o reflexo, né, para prevenir essa queda ou se proteger da queda, porque ela não tem a musculatura mais que faz isso, entendeu? Ela não tem mais as fibras de resposta rápida, as fibras brancas, né? As fibras vermelhas ela demora mais para perder, que é de resistência. Mas na hora do susto, né, a pessoa não tem essa musculatura para poder se proteger. Além do que, o trabalho de força, ele tem já bem estabelecido na literatura que ele estimula a formação de ele aumenta a densidade óssea, também diminuindo, né, tratando de certa forma a osteopenia e osteoporose. Então, para prevenção de fraturas e melhora da qualidade de vida no paciente mais velho, o treinamento de força ele é fundamental. Né? E eu não acho que é uma coisa que vai deixar a pessoa com sequela se ela fizer correto. A gente vê, né, vídeo no YouTube de senhora com 90 anos fazendo levantamento de terra, fazendo supino, né? Então, você não vê pessoa nessa idade fazendo muitos outros esportes, entendeu? Então, se for para recomendar algum tipo de atividade física, né, eu recomendo treinamento de força e de musculação e etc. Por todas essas colocações. É que a gente vai desde da pessoa que só quer uma questão mais funcional ali, né? Seja idoso ou não, ter um dia a dia melhor ali, até a pessoa que realmente quer alta performance e quer levantar cada vez mais peso, né? E tudo isso dentro desse embasamento científico aí, que só tende a melhorar se feito da maneira certa, né? A gente está caminhando para o final aqui, a gente tem cerca de 8 minutos. Recebemos uma pergunta aqui, você está vendo aí, ó, por que você acha que a maioria dos atletas olímpicas de ginástica olímpica são de baixa estatura? Existe um fechamento precoce da cartilagem de crescimento pelo trauma contínuo e intenso nos treinos? Qual é a sua opinião? Bom, aí? Ó? Então, isso daí o pessoal sempre utiliza isso daí como um argumento que o treinamento, o esporte prejudica no crescimento, né? Eu acho que esse argumento ele é totalmente falho para o assunto que a gente está falando, né? Porque a gente está falando de levantamento de força. É um tipo de exercício que não tem impacto, né? Esse tipo de treinamento de pessoas, de atletas olímpicos, eles têm um impacto intenso, né, nas articulações. Às vezes chegam a 2 a 3 vezes o peso corporal na região do punho, principalmente. Então, não só do punho, né, das articulações de membros inferiores e etc. E tem um outro ponto também, que é o atraso na puberdade desses atletas, né? Assim, isso daí acaba também interferindo na estatura. Tem alguns atletas, alguns relatos que depois que a pessoa para de treinar o levantamento não, perdão, a ginástica olímpica, ela acaba crescendo, né? E eu acho que outro ponto, eu não sei se está falando também do levantamento olímpico. Tem gente falando, porque aqueles atletas do levantamento olímpico são baixinhos. Eu acho que, na verdade, o que acontece é um processo de seleção natural, entre aspas, entendeu? Porque, assim, o atleta que faz levantamento olímpico, primeiro que aquilo é dividido por categorias de peso. Então, você vai ter atletas com 60 quilos até atletas de 150 quilos. Então, para um atleta que tem 1,90 competindo numa categoria de 60 quilos, ele não tem condição, entendeu? Ele vai, assim, 90% do corpo dele vai ser para parte óssea e órgãos e etc, entendeu? Então, o que acontece é que nesses esportes acaba tendo uma seleção. A pessoa que é mais baixa, ela leva vantagem no esporte. Então, ela continua e acaba desenvolvendo. Mas se você pegar atletas, por exemplo, de levantamento olímpico,
da categoria absoluto, né, que não tem limite de peso, esses atletas têm estatura normal, entendeu? E eles treinam desde criança. Então, assim, falar que a atividade física, né, a gente está falando no caso de levantamento de peso, né, a gente não está falando de ginástica olímpica. Então, tem que tomar cuidado para não misturar as coisas. Esporte de impacto, né, com esportes sem impacto, com levantamento de peso. Tá? Eu não sei se isso responde a pergunta. Realmente existe eu não diria um fechamento precoce da cartilagem, como está aqui, né? Um fechamento precoce da cartilagem de crescimento pelo trauma. O que pode ter realmente é o fechamento da fise, tá certo? Mas isso seria uma lesão traumática na fise, né? Não porque fica a pessoa... senão ela teria algum tipo de assimetria entre uma perna e outra, uma assimetria em braço e outro. Né? Eu acho que é uma coisa mais metabólica, hormonal, fisiológica, que elas têm estatura baixa, e também essa predisposição, né, essa facilidade que as pessoas baixas têm para realizar aquele tipo de treinamento. Você não vê pessoas muito altas que têm capacidade para realizar esse tipo de atividade, entendeu? Não sei se responde a pergunta. Oliver, acho que a gente está ficando sem tempo aí, só para não cortar a live do nada, vamos só finalizar. Cara, obrigado por ter participado hoje aqui com a gente, por ter dado essa visão geral para a gente aí da visão médica dentro do treinamento de força. Para o pessoal que chegou depois ou que teve que sair no meio do caminho, essa live vai ficar disponibilizada aqui na página da Força de Treinamento. Se eu não me engano, na página do Oliver ele também fica, vai ficar lá ou não, enfim, mas aqui é certeza que fica, pelo menos até as 9 horas da noite de amanhã, e depois a gente vai disponibilizar no YouTube para ficar lá para quem quiser assistir, rever, enfim. Oliver, obrigado. Não sei se você tem algumas palavras finais aí. Eu acho que que a gente ia falar isso. Como eu venho batendo nessa tecla desde o começo, né? Eu não sou contra o treinamento de força, pelo contrário, eu sou a favor, só que tem essas ressalvas, né? De fazer da forma adequada, né? Da forma adequada e da periodização, respeitando os limites individuais do treinamento, entendeu? Excelente, perfeito. É o que a gente também prega bastante aqui na página, é o conteúdo que a gente vem desenvolvendo aí, explicando, levando para o praticante comum de musculação aí nas academias, que antes do supino dá sim para fazer um trabalho de mobilidade, isso vai aumentar sua força, inclusive, você vai fazer um trabalho de aquecimento ali, você vai ter menos chance de lesão. Se você realmente levar o treinamento de força séria a esse ponto, ele vai tender a só ter pontos positivos do que negativos, né? Legal, olha, perfeito. Cara, obrigado pela participação. E vamos falando aí, cara. Um abraço. Beleza. Valeu, Anderson. Obrigado, abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.